Este programa tem o apoio cultural do Colégio Progresso. Empresa particular, empresa da família, eu estava fazendo anotação aqui para mostrar que é muito fácil, mesmo porque é na base de Pavlov. Se deu certo, tudo bem. Se não deu, a família absorve o prejuízo. Mas a administração da coisa pública, da res pública, é mais importante, mais complexa. Assim, a reforma do Boulevard da Rua 9 de Julho, em tempo de vacas magras, porque todo mundo sabe que o cofre público está devagar, essa prioridade tem que ser discutida, mas muito discutida. Está começando o programa de número 104. O empresário Renato Haddad é protagonista da nossa história. Ele é presidente da Associação Comercial e Industrial de Araraquara e presidente da Secretaria da Cultura. Dizem que todo ser humano tem no mínimo 3 vocações, né? Eu tenho essa do comércio, tenho a do direito e tem alguma coisa também em relação à música, que hoje a gente tem um grupo musical também e toca por aí. Cidinho do restaurante dá o tempero para a carreira de sucesso. Então a primeira coisa que eu fiz foi comprar o imóvel onde eu estou. O último programa. A repercussão que garante uma audiência crescente e qualificada. O último programa marcou o compositor e historiador Beto Calone, o jornalista de grandes eventos. Me sinto como um passageiro, sem rumo em mim mesmo a derivar no ar. À espera de um mensageiro, com a boa nova você vai chegar. Saudade de quem passou e deixou belos capítulos. Neste cantinho da saudade, nós estamos focalizando a banda regimental do 13º Batalhão Policial da cidade de Araraquara, uma ampla região do 13º. Mas quem era o mestre? Quem era o maestro? Quem era o grande timoneiro desta banda? O então tenente, depois major, tenente-coronel, Antônio de Antônio Sobrinho. Uma figura simpática, profundo conhecedor das pautas, das claves de sol, sustenidos e tudo mais que você tem numa composição. Antônio de Antônio Sobrinho, um grande camarada, como dissemos, uma simpatia personificada. Ele acabou deixando o nosso mundo nesta semana. Deixa uma lacuna muito grande. E a gente queria mandar um grande abraço através do tenente-coronel, o Gerson de Antônio. Antônio de Antônio Sobrinho, até qualquer dia. Páginas online. Vídeos. As mais da semana. Araraquara, na fase estadual do Mapa Cultural Paulista, na linguagem de artes visuais, a artista Pietra Verbena, na literatura, Daniel de Assis Furtado. Vereadores Sabonete, Achuda e Sibione constatam situação grave de caráter social do residencial Oitis, ao lado do Jardim Iguatemi. Comissão Especial de Inquérito encontra locais com desvio de finalidade. Áreas de terra doadas estão com entulho acumulado e plantação de milho e laranja. Com o arquiteto Francisco Santoro e geólogo Pedro Perrone, a Comissão do Plano Diretor de Araraquara avança na revisão dessa cartilha do nosso desenvolvimento.
A fotografia da semana está no JA, Jornal de Araraquara, um olhar crítico e democrático. Assine o JA, que valoriza a independência. Para quem deseja o sucesso, a mensagem direta. Moldifer, ferramentaria, oferece para a cidade de Araraquara e região o que há de mais avançado em projetos. Moldes para injeção do alumínio e peças em plástico. Coquilhas diversas e dispositivos complexos. Nova visão para serviços de eletroerosão por penetração e corte a fio, com equipamentos de quarto eixo de altíssima precisão. Usinagem com moderna tecnologia de quinto eixo. Cote a sua necessidade através do e-mail da Moldifer. Feito esse orçamento com o maior critério. Cláudio Claudino, do Galpão Estofados, como protagonista da nossa história, deixou mensagens principalmente aos jovens que estão entrando no mercado de trabalho. Nós temos hoje um mailing de cadastro de quase 50 mil clientes cadastrados. Hoje nós vendemos para toda a região, Américo, Rincão, Santa Lúcia, Boa Esperança, São Carlos, até Ribeirão Preto nós conseguimos vender. Nós que tínhamos um comércio que Ribeirão as pessoas iam comprar lá. Hoje eu tenho cliente lá que compra aqui. Então isso é um prazer muito grande. O Cláudio Claudino faz parte da história da Morada do Sol. Ele tem um esquema de venda no Galpão Estofados. Móveis e linha branca nas portas escancaradas para um ótimo negócio. Estoque amplo e plano de pagamento. Aproveite! Galpão Estofados, sinônimo de conforto, design e sofisticação. Uma rede completa com a maior linha de móveis e estofados para todo o ambiente de sua casa. Venha para o Galpão e conheça a linha de móveis Polos 2014. Novos modelos que vão deixar sua casa muito mais moderna e confortável. Aceitamos todos os cartões de crédito. Compre e pague no carnê ou cheque em até 24 vezes. Galpão Estofados. 2 lojas na Vaz Filho e Feirão do Conforto no Shopping Lupo. Renato Taléu Haddad é filho de Taléu Haddad e Luísa Aparecida Spadoni e conta como foi a sua trajetória no início da sua vida. Nasci aqui em Araraquara, em abril de 1961. Primeiro e segundo ano de grupo escolar fiz no Carlos Batista Magalhães, ali na Rua 1. Depois o terceiro e o quarto no Antônio J. de Carvalho. Fiz o ginasial no Vitor Lacorte, lá no bairro do Carmo. E depois, em vez de fazer o colegial, eu e mais alguns amigos que jogávamos futebol ali pelo Atlas, fizemos o técnico de telecomunicações, que era o equivalente ao colegial, ali no Logate. E depois eu fiz Direito. Me formei em Direito em 1984 na antiga Fefiara, que depois sucedeu aí, a Uniara sucedeu. Você exerceu também o direito, né, Renato? Exerci um pouquinho. Na verdade, é uma grande paixão que eu tenho e dizem que todo ser humano tem no mínimo 3 vocações, né? Eu tenho essa do comércio, tenho a do direito e tem alguma coisa também em relação à música, que hoje a gente tem um grupo musical também e toca por aí. E a sua entrada no comércio, como é que foi? Eu entrei no comércio pelas mãos do meu irmão, do Jefferson, que em 1979 o Jefferson exercia engenharia fora. E ele era casado, como é casado, com a Cristina, filha do Gregório Parelli, que tinha um autoeletro na Avenida 7 de Setembro. E em 1979, o seu Gregório tinha lá a área dele, no fundo, então, ele fez um prédio pequenininho, e o Jefferson começou ali. E eu comecei junto com o Jefferson desde o primeiro dia. Isso foi em junho de 1979. E graças a Deus fizemos a trajetória juntos até hoje. E o Jefferson foi quem realmente me colocou, e o Jefferson, na verdade, é meu pai, né? Meu pai, realmente, ele desapareceu quando eu tinha 19 anos, estava no tiro de guerra, e o Jefferson realmente foi e é um grande pai para mim. Por isso que às vezes as pessoas estranham, puxa, mas o Renato vai consultar o Jefferson. Consulto o Jefferson, consulto sempre outras pessoas para tomar as decisões que eu tenho que tomar. Ao que parece, você deixa bem patenteado, a sua mãe foi
um grande protagonista na sua vida? Tem minha mãe ainda viva, com 93 anos. É uma mulher assim, toda mãe é maravilhosa, né, Polésio? Eu acho. E realmente a nossa mãe, nós somos em 5 irmãos, 3 mulheres, 2 homens. E minha mãe realmente foi uma mulher maravilhosa, ensinou coisas pra gente que só realmente uma mulher com muita proximidade a Deus pode passar para você, né? Te fazer mostrar que o mundo tem um céu, tem uma ave voando, que você deve dar valor para algumas coisas também da natureza. Enfim, ensinou muita coisa boa e foi um convívio maravilhoso com a nossa mãe. Percebe-se uma sensibilidade aguçadíssima. Acho que sim, na maioria das decisões é o coração, né? Apesar de em muitos lugares que a gente está administrando ou ajudando a administrar, muitas vezes a gente tem que fazer com a razão também. Mas de uma maneira geral, o lado humanista prevalece na minha vida. Quantos anos você está dedicando à Associação Comercial e Industrial? Renato, me diga uma coisa, não está faltando uma promoção visando os empresários? 3 anos e meio quase. Precisa ter, né? Nós tentamos agora viabilizar juntamente com o Sincomércio uma campanha, mas a gente vai primeiro também ouvir os empresários, porque da última que nós fizemos, nós tivemos que fazer um investimento muito grande na parceria ACIA e Sincomércio e o retorno foi muito pequeno. A adesão dos empresários foi muito pequena. Então, Araraquara é uma cidade, você vê que 99% das empresas do Brasil são micro e pequenas empresas. Quando você pega os comércios tradicionais da nossa cidade, você tem grandes empresas que estão aqui vendendo, faturando, né, há muito tempo. E essas empresas, às vezes, nem filiadas são, nem a Associação Comercial, nem ao Sincomércio. Então, é assim, uma mensalidade da associação que custa R$35, por exemplo, é muito pouco. Você chega para conversar com um gerente, ele não tem alçada para se filiar a uma entidade patronal, a uma entidade representativa. Então, assim, são coisas que aí você solta uma campanha, você vê se a pessoa vai, a empresa vai entrar, vai aderir e também não adere. Então, fica meio difícil você a todo momento estar fazendo sozinho. Depois de mais fatos da semana, Renato Haddad diz como gerenciar diversos corredores comerciais. As mais da semana. O espetáculo teatral Aventuras de Gulliver, com proposta para diversão de toda a família, está marcado para o próximo dia 18 às 20 horas no Teatro Municipal. O DEFA, União dos Deficientes Físicos de Araraquara, necessita de investimento e o presidente César Augusto Ferreira bateu às portas da Câmara de Vereadores. Coordenadores da Uniara ministraram palestra no SESI de Jaboticabal. São os jovens tirando dúvidas sobre o seu futuro profissional. O vereador Chediek faz conferência sobre VLT, veículos leves sobre trilhos, aos universitários de São Carlos. Transporte rápido e seguro. As rotativas do jornal O Imparcial imprimem a história da cidade há mais de 80 anos. Comercial e assinatura 33362022. Rua do Comércio, como era chamada a Rua 9 de Julho, a Rua 2, um shopping horizontal. Hoje, muitos corredores comerciais. Renato, isto é um grande desafio. Você vê que antigamente a Avenida 7, por exemplo, tinha uma predominância na parte de autopeças, autoeletro. Isso transformou. Hoje você tem tudo na cidade inteira. Todo leque de serviços e de comércio você tem em todos os bairros, inclusive nos mais longínquos também. Então, são muitas necessidades. Agora, Araraquara vive um momento maravilhoso na nossa história, né? Vem vindo muito bem, tem tido índices altíssimos de desenvolvimento econômico e realmente se confirmou nesse último final de semana, né? Praticamente todos os investimentos da região vieram para a nossa cidade. Isso traz realmente desenvolvimento econômico, traz também problemas junto, é óbvio, e a gente tem que estar realmente sempre atento para poder ver quais são as necessidades, principalmente do micro e do pequeno empresário, que esse que precisa da tutela das entidades.
Na Associação Comercial e Industrial, também na Secretaria da Cultura, o seu tempo vai embora. O seu dia e noite são absorvidos. E lá em casa, a Leia, por exemplo, como é que encara essa sua saída da casa? A Leia está acostumada. Eu tive uma grande participação no Clube Araraquarense também antes na minha vida, tive uma dedicação. De uma maneira geral, eu me entrego àquilo que eu faço, procuro fazer da melhor maneira possível. E a Leia nessa altura, ela já está mais calma. E o Renatinho, o seu filho, o doutor Renato? O Renato Filho Polese é a minha grande alegria. É um menino que só deu alegria para todos nós, da nossa família. Acabou de se formar em Direito, já prestou o exame da ordem, já passou. É um menino que quer seguir a carreira jurídica e tem tudo para seguir e certamente vai seguir em frente. Quantos anos ele tem? 24. Tem pessoas com 24, 29 anos que continuam adolescentes. O seu filho amadureceu mais rapidamente, né, Renato? O Renato ele é filho único, né? Então ele conviveu de uma maneira... O filho único, ele convive de uma maneira diferente, né? Ele realmente é um menino amadurecido. E é um menino que só traz alegrias pra gente. Só temos que agradecer a Deus ter recebido o Renatinho na nossa vida. A gente percebe que você baba quando fala do seu filho. É um amor que transborda. E quando chegar o neto, Renato? Avô, então, eu não sei, Polese, mas eu peço para os meus sobrinhos, eu tenho 8 sobrinhos, né? Então, são meninos e meninas já na idade de ser pai. Eu peço para eles justamente isso, que venha logo, que eu quero ser tio-avô primeiro, para no Natal a gente poder brincar com aquela molecada e ser feliz. Você tentou na política a vereança, quase chegou lá, mas a campanha não foi tão intensa. É um dos objetivos, ser vereador. Eu acho que não faltou campanha. Realmente, você foi vereador, você foi presidente até da Câmara, né? E você sabe como é difícil você conquistar um voto. Os dias de hoje, eu vou dizer para você que são mais difíceis do que antigamente. Eu sou nascido aqui, vivi minha vida toda aqui, muita gente conhece, mas na hora do voto, muitas outras coisas influenciam, né? E eu quase que cheguei. Eu sou o primeiro suplente. Então, estou lá de primeiro suplente do meu partido e espero que os 2 vereadores que estão lá possam trabalhar, que é o João Farias e o pastor Raimundo, eu sou suplente deles, e eles possam fazer o trabalho deles. E eu, por enquanto, vou estar continuando a servir a nossa cidade na secretaria, que agora é um convite do prefeito, antes era um convite do João, eu estive lá até dia 31 de agosto por convite do meu partido. E a partir de 31 de agosto, quando houve o rompimento, o prefeito me chamou e me fez um convite que muito me honrou. Então, você sabe que a gente araraquarense, a gente tem uma coisa a mais aqui, pela nossa cidade. E eu tenho também. Essa decisão de priorizar Araraquara merece aplauso. Nós temos 32 partidos e uma cidade só. Mais do que uma sigla partidária, existe o Partido de Araraquara, o PRA, Partido da Região de Araraquara, que respeita, viu, Renato, a sua decisão de permanecer a serviço da coletividade. A secretaria anda na melhor maneira que a gente pode conduzir. Até outro dia estava lá o Pedro Vono, como presidente da Fundarte, eu de secretário, agora está a Adel. Nós temos uma assessoria muito boa, contábil, uma assessoria que nos conduz a fazer as coisas acertadamente. Então, já tive reunião com o governo, expusemos todas as problemáticas que podem acontecer em relação a uma fundação, que é como qualquer fundação, e a nossa intenção de realmente sempre conduzir da melhor maneira possível. E, nesse sentido, o nosso prefeito realmente deu carta branca para conduzir realmente tudo dentro da legalidade, tudo dentro de uma normalidade, enfim, daquilo que a gente possa estar fazendo para os artistas da nossa cidade e para os cidadãos também de Araraquara. Renato Haddad, só um segundinho, eu queria ouvir o titular do restaurante do Cidinho, que de alfaiate passou a empresário gourmet e declara o gatilho que é acionado para uma carreira profissional. Para a gente ter um sucesso, a gente teria que ter um imóvel. Então, a primeira coisa que eu fiz foi comprar o imóvel onde eu estou. Por que comprar um imóvel?
Porque quando você é dono do imóvel, você faz aquilo que você acha melhor. Você aumenta aqui, aumenta ali, tira daqui e não tem objeção do proprietário. O que nós fizemos? Então, eu comprei um imóvel e comecei a mexer. Então, em 77, 78, eu me casei em 75, 77, 78, eu falei, vou mexer, vou aumentar um pouquinho. Eu aumentei lá, acho que umas meia dúzia de mesas, uns 20 lugares mais ou menos. Mas para servir porções, servir a cerveja ali, para a pessoa ficar melhor acomodada. Aí começou a cooperativa que tinha de cana e tinha de cooperativa de café na época, que era na rua 13 de Maio. Tinha os barracões lá onde tinha exportação de café. E tinha as pessoas que vinham buscar o café e trazer o café para manipular, para mandar para exportar. E tinha os caminhões que não tinham de comer. Então o que nós fizemos? Eu falei com a minha mãe, nós fazíamos a comida e servia para os motoristas dos caminhões. Aí eu comecei a fazer uma feijoada, servida às 23 horas, 22 horas para frente, à noite. Na sexta-feira? Era normal, na sexta-feira. Quarta e sexta fazia feijoada, mas estava servido depois das 22 horas, pá, e ficava a noite inteira. Aí começou a aparecer, faz outro prato. A gente teve a colaboração do Bidu, do Benedito Pérez, que ele era cozinheiro da FEPASA na época, que era restaurante, e de vários amigos do seu Dito Primã, que ia ajudar a gente lá, entendeu? Então a gente precisava de um favor, eles vinham lá e faziam, colaboravam, ajudavam a gente lá. O Colégio Progresso se aproxima dos 90 anos, educando com eficiência. Matrículas se abrem para o ano letivo 2014, o ano que vem, evidente, consoante informação da diretora Leliana Serafim. O Colégio Progresso atende crianças desde 1 ano e meio, então a educação infantil, o ensino fundamental 1, o ensino fundamental 2 e o ensino médio. As crianças passam aqui grande parte da sua infância, adolescência, podem estar aqui e construir conosco um momento tão especial da sua história e da nossa história. Depois de mais fatos que marcaram a semana, Renato Haddad fala da frota de veículos de Araraquara que cresce dia a dia e com ela aparecem os congestionamentos. As mais da semana. Palestra da Uniara na Semana de Estética destaca a importância da união de profissionais da saúde e esteticistas. O deputado Edinho Silva recebe padres Edivan e Wallace para discutir projetos sociais na comunidade Vale do Sol. Gino Savino, que estará no Teatro Municipal até o dia 30, ele faz uma doação de xilogravuras para a Pinacoteca de Araraquara. A professora do Instituto de Química Unesp Araraquara, Vanderlan Bolzoni, foi eleita como agente que promove ciência nos países em desenvolvimento. Temos muitos veículos, frota aumentando assustadoramente. Renato Haddad, enquanto presidente da Associação Comercial e Industrial, você acha que isso tem solução? Polese, ontem nós tivemos uma reunião na biblioteca, o COCA acabou apresentando um projeto para o centro da cidade, a princípio Rua 2, mas esse projeto vai ser estendido a praticamente toda a área central. E aí é aquilo que o juiz faz quando ele tem que se socorrer de alguma situação técnica que ele não conhece. Você socorre do seu perito. A mesma coisa a nossa cidade. Estamos nos socorrendo de um perito. Então, nesse momento, nós temos o COCA como coordenador da mobilidade urbana, vice-prefeito. O COCA é uma pessoa que você conhece, é uma pessoa maravilhosa e muito competente. Então, eu creio que, paulatinamente, ele já começou ontem um projeto de 6 etapas e nós vamos estar implantando esse projeto na nossa cidade. Agora, a frota de 2003 para hoje dobrou. São números que o próprio COCA apresentou lá. Você tem que realmente tomar algumas providências para fazer com que o fluxo possa andar melhor do que ele vem andando, né? Agora, é o que o COCA disse ontem também. Há 10 anos atrás, ou há menos um pouquinho, a CTA transportava o dobro de passageiro que ela transporta hoje.
né? Então as pessoas às vezes falam sobre o terminal, nesse momento ele está se referindo ao terminal de integração, que é pequeno e tal. Então, né, uma situação que se inverte, normalmente as coisas aumentam, o número de passageiros, no caso do transporte público, diminuiu. Então, a gente viu, não tem outra maneira. Quanto de moto se vendeu nessa cidade? Quanto de carro se vendeu nessa cidade? Né? Então, realmente só podia dar no que deu. Realmente temos muito carro andando e muita moto andando. Há quem diga que Araraquara será uma Ribeirão Preto, logo logo. Renato, a cidade hoje é melhor para se viver do que Ribeirão Preto? Eu acho que talvez um pouco maior, um número ideal em torno de 350 mil habitantes, por exemplo, mas isso levaria um bom tempo também. Você vê que hoje nós estamos com 220 mil. São Carlos hoje tem 14 mil habitantes a mais do que Araraquara. Mas Araraquara tem serviços 1000 vezes melhores que São Carlos e inclusive arrecada, mesmo tendo 14 mil habitantes a menos, até 1º de setembro, que eu estava acompanhando pela arrecadação do IBPT, impostômetro, Araraquara arrecada mais que São Carlos. Então, eu acredito que uma cidade muito grande, você tem que medir o que você quer. Queremos desenvolvimento econômico, queremos sustentabilidade. O progresso é isso realmente? Será que o progresso é só o material, é só o financeiro, é só realmente muitas indústrias, muitas empresas? Então, o progresso não é só isso, no meu modo de entender. O progresso traz junto também a qualidade de vida, que você tem que manter, você tem que ter uma rede de ensino boa, você tem que ter lazer para essa população, você tem que ter cultura, educação, enfim. E você continuar casando todas essas questões com o desenvolvimento é difícil, né? Então, você vê, Araraquara tem o dobro de creche do que São Carlos. Então, Araraquara tem que ter mais funcionários também do que São Carlos. Nós temos muito mais atuação, né? Se o povo não pode ir ao teatro, o teatro pode ir ao povo, ok? A política é das duas maneiras, se realiza das duas maneiras, ora de um jeito, ora de outro, né? Agora, uma cidade como a nossa, tendo o teatro que tem, Polese, você precisa de ver as companhias que vêm se apresentar aqui, o que eles falam do nosso teatro, o que eles falam da nossa equipe técnica do teatro. Então, são muito elogios. O próprio IBGE pesquisou Araraquara em julho e colocou Araraquara como sendo uma cidade completa culturalmente. E realmente Araraquara é, porque Araraquara tem muitos equipamentos públicos. Equipamentos são os espaços, são vários teatros, são vários museus. Nós não temos ainda, por exemplo, no museu a cultura da frequência da visita. Então você estimula as crianças do período escolar para visitar. Nós ainda não temos isso, mas com o passar do tempo vai se adquirindo esse hábito também. E respondendo a sua pergunta em relação ao teatro, muitas vezes então nós temos que levar esse público ao teatro. Poucas pessoas também vão ao teatro. E nós temos proporcionado isso através de muitas peças que se apresentam gratuitamente, através de leis de incentivo. Então eles vêm e se apresentam em Araraquara, ora é balé, tem dança, tem teatro, tem música, enfim, a todo momento. E na semana Luiz Antônio Martinez Correia, por exemplo, o teatro foi até nas praças. Então, em várias praças da cidade, no Vale, no Samidei, no Secap, houve apresentação teatral também. Para caminhar para a final deste papo, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua família, Renato. A família, eu graças a Deus vim de uma família muito unida. Tivemos sempre o esteio, o nosso pai era viajante, então realmente ele ficava muito tempo fora, apesar de que quando eu comecei a crescer, ele tinha uma diferença de idade muito grande, e quando eu comecei a crescer ele já estava bem velhinho, já praticamente aposentado, mas nós tivemos um convívio assim muito, muito bonito com a nossa mãe e entre os irmãos também. Passado isso também, constituí minha família com a Léia, com o Renatinho, graças a Deus, muitas bênçãos, só tenho que agradecer. Especialmente para os jovens, qual seria a sua mensagem? Primeiramente é o seguinte, você não vai conseguir nada sozinho. Por todos os lugares que eu passei, por todos os lugares que eu administrei, onde eu trabalho até hoje, é importante que você tenha o apoio da sua equipe, o aval, e que você também passe para eles uma segurança, uma tranquilidade para que cada um possa fazer aquilo que tem que ser feito. E considerar realmente que sozinho você não vai chegar em lugar nenhum. É preciso sempre o apoio de uma equipe,
o apoio da sua família, o apoio dos amigos, para que você possa conquistar aquilo que você almeja na vida. Com o estudo, principalmente hoje a opção de estudo é muito grande. Mesmo quem não tem dinheiro hoje, tem muitos programas de incentivo do governo, então tem que fazer, tem que estudar, porque sem estudo é muito mais difícil. Com estudo já é, sem o estudo é pior ainda. E mesmo aqueles que têm a vocação comercial, empresarial, tem que estudar muito hoje, tem que pensar muito no empreendimento que vai fazer, enquanto vai investir, para não investir e em seguida perder. A gente tem visto muito isso, é uma questão de sobrevivência das empresas, tem até aumentado o número de anos que as empresas sobrevivem, mas ainda é muito curto. Então, quem hoje tem um capital e quer investir, também tem que ter muito cuidado, muito estudo para viabilizar o projeto. Você pode assistir a todos os programas no site do Jornal de Araraquara. Hoje, Renato Haddad ocupa este espaço nobre para abrir o leque de opções sociais, falar da sua maneira de lutar para ser vértebra de respeito na sociedade araraquarense. Uma fala de bons exemplos que motivam jovens no caminho banhado pelo sol. O Renato assina no nosso plano especial, no nosso quadro que indica a presença do protagonista da história. Muito obrigado, Renato, e parabéns pela sua vida, voltada com muito amor à comunidade araraquarense, onde você vive, atua e vê a sua família crescer, se unir cada vez mais. Parabéns, você é um exemplo de cidadania. E a gente queria agradecer. Agradecer também ao Senhor dos Senhores. Muito obrigado pela bênção em 104 programas, protagonistas da história. Um programa que é feito com o coração, com muito amor, com muita dedicação, porque nós sabemos o resultado que ele obtém junto à comunidade. Telespectador, telespectadora, muito obrigado por sua atenção carinhosa. E até a próxima semana, se Deus assim o permitir.